destaca, essa professora estremeceu o Brasil essa semana. Olha que ela fala sobre a qualidade do ensino no Brasil. Em nenhum governo, em nenhum momento que nós tivemos no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, a educação foi uma prioridade. Agora o VT que eu pedi com o Matheus é a análise, como a gente combinou, de 45 segundos tem o VT. Solta aí. Eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção errônea, extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, porque sou eu que estou lá, inclusive, além, propriedade maior até do que os grandes estudiosos. Parem de associar a qualidade de educação com o professor dentro de sala de aula. Parem de associar isso daí. Porque não tem como você ter qualidade em educação com professores 3 horários em sala de aula. Certo? Porque é assim que os professores multiplicam os 930. 930 de manhã, 930 à tarde, 930 à noite, para poder sobreviver. Não é para andar com bolsa de marca, nem para usar perfume francês. Na verdade, era uma reunião com a secretária de Educação do Rio Grande do Norte, deputados, e essa professora, que é solteira, órfã aos 4 anos de idade, criada pelos tios da Bahia, mas que nasceu e mora em Natal, no Rio Grande do Norte, resolveu pedir a palavra e aí incendiou a galera, mas com consistência, com conteúdo. Por isso você vai conhecer agora, você sabe quanto é importante a questão da educação. Educação não é só aquele negócio de você não arrotar na mesa, não comer com os cotovelos em cima da mesa. Educação é você se instruir, para você saber quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, para você ter consciência e lutar para melhorar esse país. E isso é fundamental, é essencial. E é um problema, não é do governo da dona Dilma que está começando agora, nem do outro, nem do Fernando Henrique. É um problema desde que Cabral chegou aqui, o problema é sempre o mesmo. Então um tem que começar. Pelo menos ela está fazendo a parte dela. Ela é a Amanda Gurgel de bem aí. Coragem para enfrentar todas as autoridades, porque na verdade ela está aqui porque a consistência do discurso dela não foi só contra a má qualidade, o desrespeito que o professor sofre, mas com respeito à má qualidade do ensino brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o Brasil teve uma queda de analfabetismo nos últimos 10 anos, pelo censo do IBGE, é isso? Só que a repetência no ensino, o índice de caras que repetem da galera, é a mais elevada da América Latina, meu. Imagina com relação ao resto do mundo. Outra coisa, 13,8% dos brasileiros largam os estudos no primeiro ano do ensino básico, gente. Nessa área o Brasil está só à frente da Nicarágua. Estou falando só aqui entre nós, América do Sul, América Latina, Central até o México. Imagine em relação ao resto do mundo. O Brasil está em 53º lugar entre 65 países analisados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Então o problema dela, que ela levantou lá dentro do mundo, do Rio Grande do Norte, que tem a terceira, está entre as 3 piores médias de salário de professor, é no Rio Grande do Norte, na rede pública brasileira. Na verdade, o que a Amanda está fazendo é falando de um assunto que envolve todo mundo, seja você professor, seja você aluno, seja você pai, mãe, principalmente se você é um cara responsável que paga imposto e luta por uma sociedade mais justa e mais decente. Quando é que deu na tua cabeça a ideia de levantar? Você foi preparada para enfrentar as feras todas e falar o que você estava pensando, Amanda, ou não? Na hora, deu uns 5 minutos e falou, hoje é o dia. Na verdade, essa é uma atividade que faz parte da minha rotina. Desde que eu entrei para o serviço público como professora,
eu luto em defesa dos nossos direitos. Então, sempre participei de assembleias, sempre participei de atos públicos e sempre emprestei a minha fala aos meus colegas. E essa foi só mais uma ocasião em que eu fiz isso. A diferença é que era diante dos deputados, diante da secretária, da promotora de educação. Você jamais se escondeu, aliás, para seu orgulho, para o orgulho de todos os professores, que você é sindicalizada, você paga sindicato, já tentou ser presidente do sindicato, quer dizer, você põe a cara para bater, você mostra a que veio sempre. Sempre foi assim na tua vida? Sempre. Na verdade, eu acredito que faz parte do processo educacional ensinar as pessoas a lutar pelos seus direitos. Sendo assim, eu não seria a primeira a fazer o diferente. Se eu ensino os meus alunos a lutarem pelos direitos deles, eu tenho que ser a primeira, tenho que servir de exemplo para isso. Então, sou sindicalizada sim, já disputei por 2 vezes, não para o cargo de presidente ou coordenadora geral do sindicato, mas disputei por 2 vezes em uma chapa a direção do sindicato, mas ainda não tive essa oportunidade. Olha, por exemplo, e vê se você concorda ou não com o que fala a professora Amanda Gurgel sobre a questão professor e merenda. Pedir à promotoria que esteja com a fiscalização efetiva ao Ministério Público. Que não seja para dizer, professor não pode comer desse cuscuz não, porque é um cuscuz alegado que a gente come, o cuscuz da merenda, porque a promotoria está para lhe dizer que a merenda é do aluno, não é do professor. Certo? É assim que funciona. Diga-se de passagem, nós não temos recursos para estar nos alimentando diariamente fora de casa. Não temos para isso. Quer dizer, com o que ganha um salário, com o salário que ganha o professor, ele não tem o direito nem de pegar a merenda que vai para o aluno, é isso? Justamente. O fato dos professores se utilizarem também da merenda do aluno, se alimentarem com aquela merenda, é considerado pela justiça como um desvio da merenda. Né? Então, assim, existe uma fiscalização em relação a isso. A promotora, ela se dispõe até a visitar as escolas para saber se realmente a merenda ela está sendo entregue apenas aos alunos. E o professor recebe vale-refeição? Não recebe, até porque cada vínculo que nós temos são vínculos que não chegam a ser de 8 horas diárias de trabalho. Então, nenhuma instituição que nos emprega tem obrigação legal de fazer isso. Mas a verdade é que nós somos obrigados a trabalhar o dia inteiro e às vezes até à noite, como eu falei naquele dia, não é? E sem que nenhum desses órgãos se responsabilize por essa parte que é a alimentação. Na verdade, eu repito, é um assunto local, entre aspas, ou estadual do Rio Grande do Norte, mas que pela sua importância mostra, com algumas divergências, ou algumas discrepâncias, mas mostra a realidade brasileira. Olha o que Amanda Gurgel falou naquele dia, naquela reunião em Natal, sobre a questão salário. Eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, não é? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base, R$930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, em nível superior, com especialização. Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário? Para você que ligou a televisão agora, é a Amanda Gurgel, de Natal, Rio Grande do Norte, que a semana passada enfrentou não só a secretária de Educação local, como também alguns deputados que estavam falando sobre a questão do ensino, e acabou fazendo um desabafo que vale para todo o país, para conscientizar todo mundo da importância do professor. É só você que já estudou lembrar que professor que influiu na sua vida. Seja aquele professor chato que pegava no teu pé nas aulas de matemática, seja a professora romântica dos tempos de filosofia, seja a professora de história, enfim, todo mundo, quando olha no retrovisor da vida, vai descobrir um professor que foi fundamental na sua formação. E
Espero que você tenha essa consciência em relação ao teu sobrinho, ao teu filho, ao teu neto. Por isso que a gente está aqui com a professora Amanda Gurgel para colocar em discussão esse assunto. Por exemplo, quando ela fala, se você não sabe, no Brasil são 2,5 milhões de professores, 53 alunos matriculados. E a qualidade? Será que a qualidade de ensino no Brasil está progredindo na mesma proporção do número de alunos? Tudo isso a sociedade brasileira tem que discutir, tem que exigir. Afinal, estamos ou não numa democracia? Não é questão partidária desse ou aquele partido, ou desse ou aquele governo. Isso vem desde que o Saul de Cabral pintou aqui, é sempre a mesma história. Olha o que ela falou nessa questão de virar a redentora do país, salvadora da pátria. Olha. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil, é isso? Salas de aula superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu a redentora do país? Não posso, não tenho condições. Muito menos com o salário que eu recebo. Amanda, você tem informação. O resto do Brasil, a situação é a mesma, é pior, ou você admite que tem estados com uma situação bem melhor? Essa questão ficou comprovada depois da veiculação desse vídeo no YouTube, no site de compartilhamento de vídeos, pelos comentários que foram postos ali. Ficou comprovado que essa realidade é idêntica em todo o Brasil. De norte a sul do Brasil, não há um estado sequer em que os professores não compartilhem desse mesmo sentimento. E isso, Fausto, porque foi colocado aqui, é importante então ressaltar, o nosso salário, o salário que nós recebemos, é tão discrepante em relação ao salário dos deputados, que o salário de um deputado só é suficiente para pagar a 30 professores. Então, veja bem, como é que a gente pode dizer que um professor seja responsável pela salvação do país, como eu coloquei, e é o peso que colocam sobre as nossas costas, não é? Que é de ser responsável completamente pela educação daqueles alunos, sem que seja oferecida qualquer estrutura para isso e sem que seja oferecido um salário digno. É a professora Amanda Gurgel aqui ao vivo no Domingão às 6h10. Amanda, outra coisa que é importante você colocar para a galera. Como o salário é um salário aviltante, é um desrespeito ao professor, ele é obrigado a trabalhar de manhã, à tarde e à noite. E na verdade, para quem não sabe, o povão inteiro tem que saber, o professor tem que ter o tempo para estudar, para preparar a aula, para ter um mínimo de descanso, senão ele vai para trabalhar como tem trabalhado, isso, você falou isso, 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite. Aí o que acontece? O professor cansado, ele vai dar uma aula bem inferior à que ele daria se tivesse descansado. Mais ainda, é um professor que nunca vai estar bem informado e bem informado. Exatamente. A dificuldade em termos de estrutura, ela começa por aí. O professor não tem condição hoje em dia mais de ler, não tem condição de preparar as suas aulas dignamente, levando em consideração, inclusive, a multiplicidade de alunos que existe ali. Porque nem todo aluno se interessa pelo mesmo tipo de conteúdo e isso é normal. As pessoas são diferentes, se interessam por coisas diferentes. O ideal seria que o professor planejasse a cada dia uma aula que contemplasse a todas essas diferenças. Mas isso não é possível justamente por essa jornada extenuante de trabalho. A jornada muitas vezes tripla, em 3 horários, como foi dito. E infelizmente não há como haver qualidade de educação dessa forma, o que é uma confusão que os secretários fazem. Inclusive quando nós estamos em greve, eles acham que eles tentam convencer as pessoas de que somos nós os responsáveis. E, na verdade, no momento em que nós estamos em greve, é apenas um único momento durante todo o ano em que nós passamos ali dentro desse sistema e que esses problemas vêm à tona, certo? Mas os problemas, eles estão